Olá, alunos e alunas. Dando continuidade às nossas aulas de oscilações e ondas, vamos abordar na aula de hoje um conjunto especial de ondas, ondas ditas estacionárias. Elas são importantes no contexto da física quântica, mas também temos exemplos no cotidiano. O fato é que essas ondas, elas, por outro lado, são sempre geradas, né, por conta da superposição de ondas que se propagam em sentidos opostos. Nós vimos isso naquele exemplo da corda e temos aqui um exemplo bastante interessante. Uma onda viajando para a direita, uma outra viajando para a esquerda, e aqui eu tenho o resultado da superposição de duas ondas, formando alguns pontos que nós chamamos de nós, outros, né, aqui no meio, de ventres que oscilam com uma amplitude a maior possível, né? O fato é que no caso de ondas em uma dimensão, como discutimos, inclusive, no caso da corda, ondas estacionárias numa corda, dedicamos um bom tempo a isso, porque para entender, né, a questão dos instrumentos musicais, dos sons produzidos pelos instrumentos musicais, né? Então, vamos agora ao caso geral. Poderia até mesmo ser aquele, o caso unidimensional. O caso geral, né, que vamos discutir são ondas estacionárias agora, tanto em uma, mas já discutimos, duas ou três, né, dimensões. Ou seja, nós estamos aqui procurando, né, uma função de x, y, z e t e que satisfaça a equação de ondas. É claro, nós vamos à procura da solução de equações de ondas. E agora, veja bem, eu vou separar, né, as funções. Né? É um método de separação de variáveis. Né? Uma função só do tempo e uma função de x, y, z. Essa é a base, né, para a gente procurar soluções da equação de ondas estacionárias. E agora nós substituímos na equação de ondas e o que a gente percebe é que agora, substituindo na equação de ondas e dividindo por psi, nós encontramos aqui uma coisa bastante curiosa. De um lado, eu tenho uma função de x, y e z. E essa função é igual a uma função, agora, só do tempo. Mas isso só é possível se este lado for uma constante que denominamos por menos k ao quadrado. Veremos que k aqui é, na realidade, o vetor de onda ao quadrado. Né? Aliás, o k ao quadrado é o vetor de onda ao quadrado. Ou seja, eu tenho funções de variáveis distintas e agora eu tenho que igualá-las. Isso só é possível se forem constantes. Agora a coisa ficou mais fácil, porque eu determino essa função do tempo, t de t. Mas essa equação, ela é uma velha conhecida nossa. Né? Por quê? Porque d2 dt2, né, eu posso escrever, né, como sendo igual a menos ômega ao quadrado vezes t de t, né, e agora isto aqui eu escrevo como sendo igual a menos k2 vezes v2. Né. Ora, a equação para psi tem essa forma aqui. Então, eu recaio em duas equações. A primeira, aqui entre nós, ela é muito fácil de ser resolvida. Nós já sabemos tudo sobre as soluções desse tipo de equação diferencial de segunda ordem. Né? Agora, à procura dessas soluções, vamos ver agora que temos várias alternativas. Né?
dependendo do tipo de variável que nós escolhemos, né? O fato é que agora, né, por exemplo, na mecânica quântica, nós procuramos também soluções de ondas estacionárias utilizando o mesmo princípio da separação de variáveis, né? De forma que ondas estacionárias, né, são fundamentais no contexto da teoria quântica. Nós veremos lá que ondas estacionárias são aquelas ondas tais que elas descrevem partículas, elétrons, por exemplo, num átomo, de tal forma que essa partícula tenha uma energia bem definida. Essa é a definição na mecânica quântica, mas é, em princípio, a mesma coisa. Agora, podemos aplicar aquela equação de ondas procurando ondas em uma membrana, e essa membrana ela vai ser fixada nas extremidades, né? Então podemos ter uma membrana retangular e vamos analisar o caso da membrana circular também, né? O fato é o seguinte, aqui nós estamos procurando uma função, na realidade, em vez de y, na verdade, uma função z, né? E que depende de x e y, de tal maneira que z depende do tempo, de x e y, né? E do tempo, e z, então, seria, digamos, a elevação de um ponto da membrana, portanto, a coordenada z de um ponto da membrana quando ela é deslocada a partir da sua posição de equilíbrio, que é esta posição aqui indicada pela linha tracejada. Eu tenho uma membrana, eu golpeio a membrana e ela vai se colocar em movimento. Cada ponto da membrana agora, ela é descrita pela coordenada z, que depende dos pontos do plano x, y e do tempo. Estamos, então, à procura desse tipo de solução. Aqui é uma questão de repetir praticamente o que nós fizemos, né, no caso de uma corda. Só que agora nós estamos falando de uma membrana em duas dimensões. Como é que nós fazemos, né? Nós fazemos uso, basicamente, da mecânica newtoniana, considerando um pequeno elemento de superfície. Aqui está o elemento de superfície. Esse elemento de superfície, né, aqui nós estamos observando aqui, né, ele está sob a ação de forças, né? Tem, portanto, uma força ao longo do eixo x e uma força ao longo do eixo y, né? Esse aspecto, que é o aspecto fundamental, está sob a ação, então, de forças no plano com componentes x e y. É claro que esse lado esquerdo aqui, massa vezes aceleração, nós já sabemos como escrevê-lo. É massa vezes d2z dt2, claro, porque cada ponto aqui, né, executa um movimento de tal maneira que a velocidade desse ponto sobre a membrana é dz dt e a aceleração é d2z dt2. E agora, nós fazemos aquele velho truque que nós já fizemos no caso de uma corda, né? Consideramos as componentes das forças, né? Aqui no caso, nós estamos falando de uma tensão superficial, é melhor do que falar em força, né? Então, de forma que a componente, nós estamos falando agora da componente Z da força, né? E agora decompomos em termos de ângulos, fazemos esses ângulos pequenos, né? Exatamente como está sendo feito aqui, de forma que no final, lembre-se que a gente faz muito uso, né, da interpretação geométrica da derivada, né, em termos de uma taxa de variação, né, e agora recorremos a uma aproximação onde esse ΔX que eu havia
indicado aqui anteriormente, esse ΔX é pequeno, esse ΔY também é pequeno, esse ΔY aqui é pequeno, né? E nós vamos, então, no final das contas, né, chegar a esta equação, né, essa equação, que é a equação de ondas, né, para ondas em uma membrana. De forma que aqui eu tenho esta massa e vejo que aqui aparece a área, de forma que agora a velocidade de propagação da onda ela é dada pela tensão superficial dividida pela densidade superficial de massa. A raiz quadrada disso satisfaz, portanto, esta equação, a equação de ondas numa membrana. Agora vamos procurar, né, soluções para essas equações, e agora utilizamos esse método. Sim, é um método de separação de variáveis. Eu procuro uma solução, aqui tem uma figura, né, para ilustrar um modo de oscilação, né, da membrana. Ela se coloca em movimento. É claro que eu preciso perturbá-la inicialmente com uma baqueta, por exemplo, para quem realmente toca esse tipo de instrumento, um bumbo, por exemplo, né? O fato é que ele se coloca em movimento mediante uma percussão, né? São instrumentos, então, de percussão. Ele se coloca em movimento e agora esse movimento ele pode ser e deve ser descrito, né, como um movimento ondulatório pelas considerações que nós fizemos antes, né? O fato é que o método de separação de variáveis nos leva agora a uma equação para y maiúsculo como função de y, para x maiúsculo como função de x e para o tempo também, como temos aqui, né? O fato é que aqui eu tenho uma função só de y, consequentemente, para que isso seja possível, isto aqui tem que ser igual a k1 ao quadrado. Isto aqui tem que ser agora k2 ao quadrado, né? Menos, né? A gente utiliza mais menos, de forma que esse k que está aqui, né, k ao quadrado é igual a k1 ao quadrado. Né? Vamos agora determinar k1 e k2, nós não fizemos isso ainda. Né? Mas o fato é que, como temos aqui uma função só de x e aqui uma função só de y, isso igual a uma constante menos k ao quadrado só é possível se isso for igual a menos k1 e isso igual a menos k2. Então eu chego a essas equações aqui, todas elas muito fáceis, né, para se resolver. Né? Então chegamos a uma solução. E a mesma coisa no caso tridimensional. Né? Olha só, a solução é dessa forma, é sempre assim. Cosseno e seno, né? Cosseno de K2x, né? Cosseno de K1y, esse y aqui, na verdade, é o y minúsculo, né? Não o y maiúsculo, y minúsculo. Muito bem, então eu tenho uma solução, né, para o nosso z. Na verdade, essa primeira parte aqui é só o t de t. Então eu tenho y com essa forma, x com essa forma, z com essa forma, essa é a solução geral, né? E onde ômega ao quadrado, que aparece na equação para t, é igual a k1 ao quadrado mais k2 ao quadrado vezes v ao quadrado. Né? De forma que, se eu tenho uma membrana, né? Se eu tenho uma membrana retangular, ela está presa, né, nas suas extremidades. Consequentemente, tanto para x igual a 0, quanto para x agora igual a a, né, esta função z deve se anular. E a mesma coisa para y. Veja, é a mesma coisa para y. Y de 0 é tal que z é igual a 0 e y de b também. Então, eu tenho essas condições aqui. São umas condições de contorno, de forma que elas me levarão, em primeiro lugar, né, a eliminar algumas, aliás, todas, né, as soluções, tanto em cosseno, no caso das funções que dependem de y e de x. Então, essa é a solução geral. Mas, tendo em vista esta condição aqui, esses valores de k,
eles ficam restritos. Por exemplo, K1 vezes B tem que ser igual a M vezes π, onde M é um número inteiro. K2 vezes A é igual a Nπ, né? E ômega ao quadrado é igual a V2 vezes K1 ao quadrado mais K2 ao quadrado. Então eu tenho, portanto, a solução levando-se em conta, né, essas ondas estacionárias numa membrana. O que eu tenho aqui de interessante é que só algumas frequências são possíveis. E essas frequências, né, de cada módulo, módulo é um conjunto de M e N, ou seja, para cada valor de M e N eu tenho um modo de oscilação diferente, né? Tem uma função diferente, né? Para o primeiro modo, o modo fundamental, nós não temos, na verdade, linhas nodais. Linha nodal é, por exemplo, esta primeira, que essa aqui também é uma linha nodal, esta outra linha nodal, esta linha nodal. Pontos, ou melhor, linhas nas quais Z é igual a zero, sempre, sempre, né? É o análogo dos nós, né? Só que no caso bidimensional. Não vou agora, eu quero mostrar aqui uma figura para um modo, por exemplo, né? Isso é o que a gente consegue determinar a partir da solução. Aqui eu estou falando do modo que é um modo 2,1 ou modo 1,2, né? Muito bem. Temos também ondas estacionárias numa membrana circular. Ah, sim, agora estamos falando dos tambores, né? O que é curioso é que essas frequências aí, elas não são muito agradáveis, não produzem aqueles sons maravilhosos que a gente... Não. Por quê? Porque as frequências não guardam uma relação entre números inteiros. Então, nós não estamos falando aqui, né, de sons que consideramos serem agradáveis aos nossos ouvidos, né? Mas eles são utilizados para quê? Marcar o ritmo, né? Claro, esse é o uso desses instrumentos, né? Muito bem, vamos rapidamente falar numa membrana circular. Para uma membrana circular, eu devo utilizar as coordenadas polares, né? R, φ, né? E T, claro, T continua sendo o tempo. Aí a coisa fica realmente mais interessante. Eu estou mostrando aqui, por exemplo, um modo fundamental, como a gente vai ver, e depois temos outros modos também de oscilação desse tipo de membrana. Agora eu pego esta equação, utilizo o método de separação de variáveis, uma função só de R. R é a minha coordenada polar, né, que dá a distância de um ponto qualquer, né, até a origem de um ponto qualquer da membrana, claro, ponto qualquer da membrana. Substituo na equação, faço a separação de variáveis, divido por Z de novo, procuro soluções com esta forma aqui, né, em função do tempo. E agora, o que nós temos? A solução para a função de θ, ela é simples, né? Do tipo oscilador harmônico, de forma que θ, como função do tempo, é dado por essa expressão. Mas, veja bem, a função R maiúsculo de R já tem uma forma mais complicada, estudada ao longo de muitos anos, esse tipo de equação diferencial. Nada simples, nada simples. Essas funções que satisfazem a essa equação diferencial foram muito estudadas por Bessel. Recebem o nome de funções de Bessel. E eu tenho um número praticamente infinito de funções de Bessel, né? Funções de Bessel de ordem M. Esse M que está aqui. É claro que o M pode ser igual a 0, pode ser igual a 1, né? Mas para cada valor de M, eu vou ter uma solução. Jm de Kr, função de Bessel de ordem M, né? Agora, essas funções são complicadas, a gente precisa de recorrer a uma tabela, né? Em geral, elas são dadas, olha só,
cada uma delas em termos de uma série, né? Uma série infinita na realidade. Né? Veja, aqui eu tenho a expressão para a série de JM, né? JM, de forma que estamos falando de séries agora. Né? E o que é importante aqui é procurar determinar os zeros, né, das funções de Bessel, de ordem M. Por quê? Porque a gente vai impor que essa função de Bessel se anula para R igual ao raio da membrana circular. Né? Porque é claro que ela está fixada, né, para um valor de R igual a R. Né? R igual a R ou A. Né? Aqui estamos usando, na realidade, o raio da membrana como sendo A. Então, vamos manter essa notação. De forma que eu procuro os zeros da função de Bessel. Cada função de Bessel tem um número relativamente grande. Eu tenho aqui um gráfico, por exemplo, das funções de Bessel. Ou é claro que a gente deve começar com o caso mais simples, onde m é igual a zero. Essa aqui é a função de Bessel de ordem zero. É um tipo de solução. Veja que esse tipo de solução, esse tipo de modo, não depende do ângulo θ. Não depende do ângulo θ. Por exemplo, o modo, né, fundamental não depende. Essa função tem 3 zeros, J0. Um aqui, o outro em 5,5 e o outro em aproximadamente 8,7. Isso, então, vai me definir ou vai me determinar a frequência do fundamental. Né? O fato é que, aqui no caso, realmente seria importante, né, estudar um pouco essas funções, denominadas funções especiais. Aí poderíamos ter m igual a 1, cuja solução envolve a função de Bessel de ordem 1. Existem relações relativamente simples, né? Entre elas, eu tenho então um problema de ir numa tabela, né, para consultar. O fato é que nós temos aqui, então, vários modos de oscilação de uma membrana circular. Vamos agora ao caso tridimensional, mas não há necessidade de muito detalhe mais. Né? Já entendemos como a coisa funciona. Né? Eu procuro uma função só de x, uma função só de y, uma função só de z. Né? E eu tenho aqui a resposta, e agora imponho as condições de contorno. K1 ao quadrado mais K2 ao quadrado mais K3 ao quadrado é igual a K ao quadrado. A frequência angular se relaciona com esse K desta forma aqui, né? Como fizemos, né, em 2 dimensões. Tenho aqui um pequeno vídeo que eu gostaria que vocês assistissem agora. Muito bem.
O fato é que em 3 dimensões, né, impondo as condições em x igual a 0, x igual a y igual a 0, y igual a b, z igual a 0 e z igual a c, né, nós encontramos, né, que as frequências possíveis de oscilação são dadas por essa expressão. E temos em 3 dimensões vários modos de oscilação de acordo com essa figura aqui, né? É claro que a solução, né, é relativamente simples, né, porque envolve produtos, né, de seno, cosseno e assim por diante, né? Uma outra questão que é relevante em relação a ondas estacionárias diz respeito à questão da contagem do número de modos possíveis. Ou seja, para uma determinada frequência, né, especial, isso é fácil ver, por exemplo, no caso de uma caixa cúbica, né? No caso de uma caixa cúbica, é fácil perceber que existem vários modos para a mesma frequência. Portanto, é um problema de degenerescência, né? Veja aqui, por exemplo, no caso de uma membrana cúbica. Existe, por exemplo, m igual a 1, n igual a 2 e l igual a 3, que tem a mesma frequência que o modo. m igual a 3, n igual a 2 e l igual a 1. De forma que existem muitos modos para a mesma frequência. Às vezes, a gente quer determinar a degenerescência, né? Agora, para o que segue e para muitas aplicações, nós temos interesse numa outra coisa, que é quantos modos nós temos num certo intervalo de frequências, DNI, né? É isso que vamos procurar determinar agora. Quantos modos eu tenho quando a frequência varia de Ni para Ni mais DNI? É isso que estamos procurando. Em primeiro lugar, né, o que a gente deve fazer é procurar um elemento ou um volume no espaço de K. Esse volume é o volume de uma esfera, né, no espaço de K, né? Então, eu considero esta esfera, né, e ela, então, é dada por 4/3 de π vezes K ao quadrado, né? K é o raio, né, é o valor de K, né? Agora, se eu considerar um pequeno elemento de volume, né, veja, aqui, este pequeno elemento de volume, né, ele tem um modo, né, nesse elemento de volume, dado por esta expressão. Então, para o volume dado por esta expressão, eu tenho um modo. Consequentemente, agora eu faço uma regrinha de 6 para dizer, né, que o número de modos, né, quando eu considero uma determinada frequência, é dado por esse volume dividido pelo volume associado, então, a um dos modos, né? Porque aqui ele variou de K, né, para K mais 1. Né? O fato é que essa expressão aqui, eu determinei, portanto, o número de modos para uma frequência angular ômega. Então, agora, o que eu devo fazer? Bom, eu acabei de fazer aquela análise, né, mostrando que nesse pequeno elemento de volume a gente tem um modo, né, e, portanto, o que eu estou à procura é de determinar n de ômega, que é o volume. Este aqui, na realidade, eu estou considerando esse número por unidade de volume. Por isso que eu divido pelo volume ABC. Consequentemente, n de ômega é igual a 1 sobre volume vezes dn de ômega. Então, o número de modos aqui é igual a 4π vezes ni ao quadrado, e aqui eu tenho v
ao cubo, velocidade ao cubo, né? O fato é que essa é uma contagem interessante, porque eu tenho aqui uma expressão fechada para o número de modos de oscilação quando eu considero as frequências num intervalo entre Ni e Ni mais Dni, né? De forma que esta expressão nós vamos utilizar no caso da radiação do corpo negro. Eu só queria chamar a atenção para o fato de que a solução geral ela tem esta forma aqui, ela tem essa forma, e esses coeficientes AN, M e BNM, eles são determinados a partir do conhecimento da função z de x, y, t igual a zero e da derivada de x, y e t, né, com respeito ao tempo, no instante de tempo t igual a zero. Conhecendo essas duas funções agora, eu utilizo aqueles métodos já conhecidos, né, utilizando a série de Fourier, né? E agora eu posso determinar, então, esses coeficientes, né, como sendo dados por integrais dessa função, e agora funções do tipo seno de x, né, e seno envolvendo a variável y também. E o coeficiente Bm ele pode ser determinado a partir da velocidade, né, no instante de tempo t igual a zero. De forma que temos aqui, então, métodos bastante precisos, né, para determinarmos a onda, né, estacionária, conhecida a onda no instante de tempo t igual a zero, bem como a derivada dela no instante de tempo t igual a zero, né? E com isso, então, nós encerramos essa aula, apesar de ter sido dado um pouco rápido, mas quero chamar a atenção para o fato de que isso tudo está no texto, que nós vamos distribuir para os estudantes os detalhes todos.